por Deus para a minha vida, para a sua vida. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 23. Amém? Lucas, capítulo 23. Na leitura bíblica deste dia que o Senhor Deus fez, e por isso nele nos alegramos, e nos alegraremos ainda, pois o dia ainda não terminou. Eu convido você a abrir, repito, Lucas capítulo 23, a partir do versículo 26. Vamos ler sobre a crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o iam levando, pegaram um certo cirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que ele a levasse após Jesus. Seguia-o grande multidão, e também mulheres que choravam e lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para aquelas mulheres, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, pois virão dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então dirão aos montes: Caí sobre nós, e às colinas: Cobre-nos. Pois se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Levavam também outros 2 homens, que eram criminosos, para serem mortos com ele. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram Jesus, e com ele os 2 criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Vamos orar ao Senhor. Deus amado, Deus bendito, mais uma vez em tua casa, Senhor, estamos. E te pedimos, Pai, a tua bênção. Que o teu Santo Espírito, Senhor, mova-se em nossa mente e em nosso coração, para que a tua palavra, Senhor Deus, nos seja clara, entendida e plantada, Senhor. Ó Deus bendito, Deus amado, nós queremos te glorificar por essa noite em que podemos celebrar mais uma santa ceia com o Senhor, o nosso Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós nos alegramos por esse momento, Pai, em nome de Jesus, em que a tua palavra nos é exposta mais uma vez, e não temos dúvida que o Senhor nos falará aquilo que precisamos ouvir, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Irmãos, todos nós conhecemos bem a história da crucificação do Senhor Jesus Cristo. Todos nós sabemos quão grande foi o sofrimento do nosso Senhor. Por mais que a gente assista imagens, vídeos de filmes, nós nunca poderemos imaginar ao certo o quanto o Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu. O Senhor Jesus Cristo, ele tinha conhecimento, entendimento e a certeza de tudo o que ele iria passar sobre a face da terra. E isso, você entenda, por amor a mim, por amor a você, por amor a nós, a humanidade. Mas nem por ter conhecimento de tudo o que lhe aguardava,
o Senhor Jesus Cristo fugiu do grande sofrimento e dor que o esperava. Imaginemos nós, o Filho de Deus, o unigênito Filho do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, deixar o lugar próprio a qual ele se encontrava, ao lado do Pai no céu, tomar a forma corpórea de uma criança, de um bebê, cumprir um tempo de crescimento, cumprir um tempo ministerial, e toda a honra, toda a glória que lhe eram devidas, não serem oferecidas por aqueles que mentiram contra ele, que o condenaram, que o julgaram, que o mataram, que o espancaram, que o odiaram. Imagine o Filho unigênito de Deus saber que vai passar por tudo isso e mesmo assim dizer sim à sua missão de salvação para mim e para você. O Senhor Jesus Cristo, ele foi espancado, humilhado, ultrajado. E eu quero que você entenda algo. O grande amor que o Senhor Jesus Cristo tinha no coração. Eu e você temos o maior exemplo a ser seguido de amor ao próximo, de amor por aqueles que muitas vezes não nos compreendem, de amor por aqueles que muitas vezes nos perseguem, nos ultrajam. Graças a Deus, eu e você nunca passamos por uma situação de espancamento por amor a Cristo, ao Evangelho, por amor a Deus e a sua palavra. Graças a Deus, eu e você nunca passamos pela situação de sermos aprisionados por causa da nossa fé. Mas não apenas o Senhor Jesus Cristo e muitos depois dele passaram por essas circunstâncias. E hoje, sobre a face da terra, em alguns países mundo afora, cristãos são perseguidos, são mortos, queimados vivos. Como outro dia eu li uma matéria, uma pequena igreja em um dos países africanos, de totalidade muçulmana, seguem o islamismo radical. Simplesmente um grupo de pessoas chegou naquela pequena igreja, trancaram a igreja por fora e tocaram fogo na igreja, com pastor e família pastoral dentro, com cristãos que professavam a fé no Senhor Jesus Cristo, como eu e você professamos, com homens, mulheres, idosos, crianças. Mais de 60 pessoas morreram naquele ato extremo de incompreensão pela fé no único e suficiente Salvador. E esses dias, como você tem me acompanhado através das lives, através dos cultos, como você tem nos acompanhado, eu, a pastora, minha esposa, como Deus tem tocado o meu coração, irmãos, para nesses dias de tantas dificuldades, para nesses dias de tantas lutas, de tanto medo, de tanto horror, nós tomarmos a posição de servos de Deus que somos. Pastor, o que isso tem a ver com a crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? A palavra de Deus já nos ensina, meu querido. A palavra de Deus já traz a nós o conhecimento que o princípio de toda sabedoria é o temor ao Senhor. E como alguém alcançaria tal sabedoria para orar pelos seus algozes, para orar pelos seus espancadores,
para orar para aqueles que estavam subjugando a sua carne da forma mais severa possível, se não fosse o amor proveniente da sabedoria que o temor a Deus gera. E nesse tempo tão difícil, que nós estamos observando tantos movimentos contrários ao amor cristão que deve habitar em seu coração. Nesses dias de tanta luta, onde tantos brasileiros estão morrendo, tantas pessoas espalhadas pelo mundo estão perdendo a vida por causa de algo que nem se vê, um vírus, que serve também para nos mostrar que nós não somos nada sobre a face da terra. Somos, como a Bíblia diz, um sopro, uma vela que se apaga. E nesses dias, você que é cristão, nós somos cristãos, não apenas de ouvir falar em Cristo, mas de com Ele andar. Em vez de estarmos tomando o posicionamento certo, orarmos por tudo isso com amor no nosso coração, independente de quem quer que seja o alvo da nossa oração, orarmos: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Você está entendendo agora qual o objetivo dessa mensagem? Muitas vezes nós não sabemos orar como convém. Oramos da forma errada, apresentando os motivos errados. Por quem você acha que o Senhor Jesus Cristo estava fazendo essa pequena oração? Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram Jesus e com ele os dois criminosos, um à sua direita, outro à sua esquerda. E Jesus, já crucificado, ora: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Se não sabem o que fazem, é porque não têm entendimento. Se não sabem o que fazem, é porque não têm sabedoria. É porque não temem a Deus acima de todas as coisas, que é o princípio, é o início da sabedoria, não animal e diabólica, essa que opera sobre os homens, mas a sabedoria que vem do alto. Jesus Cristo sabia, como eu iniciei essa mensagem te falando, de tudo que ele iria passar. Jesus Cristo sabia o dia exato, a hora exata, o momento exato da sua crucificação. Mas por que Jesus Cristo ora? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Se tudo aquilo era um projeto, era um plano de Deus. Sim, era um projeto, um plano de Deus para me salvar, para te salvar. Mas aqueles homens que foram usados para que tudo isso acontecesse, iriam ainda assim colher os atos que estavam plantando, porque ninguém foge da lei da semeadura e da colheita. Jesus Cristo nos ensinou isso, quando por ocasião da sua traição através de Judas, um dos 12,
Ele já havia ensinado, inclusive sentado à mesa, que era inevitável que ele, o Filho do Homem, fosse traído. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem fosse traído. E ele declara que seria melhor que essa pessoa não tivesse nascido. Seria melhor não ter nascido do que traí-lo. E quando Judas o traiu, mesmo o Senhor Jesus Cristo sendo a materialização do amor de Deus, Jesus Cristo não procurou Judas após a traição. Até porque não teve tempo, mas não instruiu nenhum outro discípulo para procurar Judas após a traição. Porque Judas deveria colher o fruto da sua plantação em relação ao Senhor Jesus Cristo. Mas estava escrito que o Filho do Homem seria traído. Ele sabia, Jesus, e por isso já havia advertido os 12. Mas ainda assim, Judas colheu o fruto da sua plantação. Igualmente, o Senhor Jesus Cristo sabia que todos aqueles que participaram da sua prisão, dos seus espancamentos, do seu julgamento, da sua condenação, dos atos de envergonhá-lo, diminuí-lo, o Filho de Deus, crucificá-lo, ainda assim, o Senhor Jesus Cristo sabia que aqueles homens pagariam altos preços. E agora, ele, Jesus Cristo, temendo a Deus e tendo o princípio da sabedoria gerado por esse temor, como eu e você devemos ter, orava da maneira certa: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Você já imaginou se Jesus Cristo orasse diferente? Pai, eu já estou crucificado, fulmina-os. Pai, estraçalha-os. Pai, lança fogo do céu e os consome. Jesus não estaria dando exemplo de amor. E que exemplo de amor eu e você, nós, temos dado em nossas orações. Talvez depois de tanto sofrimento, Jesus Cristo não bradou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Depois de tanto sofrimento, talvez o Senhor Jesus Cristo sussurrou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E muitas vezes nossas orações não são ouvidas por ninguém, a não ser por Deus. Nós temos feito orações como cristãos genuínos, diante de tudo que está acontecendo no nosso país. Não bastasse a pandemia, irmãos, agora essa briga desgraçada na política, a nível nacional. E nós, os cristãos, temos temido a Deus acima de tudo, e o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, para orar como convém, pelas nossas autoridades, quem quer que sejam, pelos patrões, pelos empresários, que é quem gera o emprego, por aqueles que estão perdendo seus empregos, por aqueles que ainda têm os seus empregos, por nós, o povo de Deus, que não podemos estar congregados em nossas igrejas. Será que nós temos orado com a sabedoria que vem do alto, como o Senhor Jesus Cristo nos dá o exemplo de oração? Não se esqueça, Ele não estava mais orando pelos 11 discípulos, a quem Ele
em algum tempo chamou de amigo. Vós não sois mais apenas os meus discípulos, mas vós sois os meus amigos. Jesus estava orando por quem tinha arrancado um pedaço de sua carne, por quem tinha batido nele, cuspido, ultrajado, humilhado. Mas quando nós tememos a Deus, eu repito, eu quero que você guarde isso no seu coração. Quando nós tememos a Deus acima de todas as coisas, e esse temor promove o princípio de uma sabedoria, nós vamos orar sabiamente, como convém. Nós vamos orar para fazer a diferença. Nós vamos orar como cristãos, que tem como exemplo maior, não a pessoa do pastor, da pastora, que tem como exemplo maior a pessoa de Cristo. E nós, os líderes, pastores, temos que seguir esse exemplo. Temos que ser exemplo de boas obras. Como Paulo seguiu o exemplo de Cristo e declarou: sigam o meu exemplo, porque eu sigo o exemplo de Cristo. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Tem tanta gente agindo com falta de sabedoria, e por isso estão agindo de forma errada. Vamos orar a Deus. Pai, dá sabedoria. Ou se for preciso, diante das suas ações, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E assim, vamos ser ouvidos por Deus. Sabe, irmãos, aqui no livro de 1 Timóteo, no capítulo 1, quer dizer, no capítulo 2, 1 Timóteo 2, alguém que temia acima de tudo Deus, e que já tinha sido alcançado pela sabedoria que vem do alto, nos ensina algo. Exorto, pois, 1 Timóteo 2, 1 e 2, exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, mas também pelos reis e por todos os que exercem autoridade. E Timóteo, recebendo essa mensagem, sabia que não estava recebendo a mensagem de alguém com princípios políticos, mas com princípios do céu, de cima. E quando nós cumprimos essa palavra e oramos por quem quer que seja que exerça autoridade sobre nós, sabe o que vai nos alcançar? Paulo diz: para que vocês tenhais uma vida tranquila e sossegada, que é totalmente o contrário do que nós estamos vivendo hoje no nosso país. Vou parar um pouco para reiniciar a live. Aleluias. Então é isso que a palavra de Deus nos ensina. Façam orações, façam súplicas, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada.
que é exatamente o que a nossa nação e o mundo não tem nesse tempo: tranquilidade e sossego. Mas quantos de nós cristãos, não os cristãos que apenas ouviram falar em Cristo, mas os cristãos que andam com Cristo, quantos de nós está pronto para, como o Senhor Jesus Cristo, mesmo diante daqueles que o ofendeu, que o maltratou, que o espancou, dizer: Pai, perdoa-lhe, eles não sabem o que fazem? Porque talvez você ainda não conseguiu orar por alguém, porque você acha que alguém te fez mal. E nós precisamos passar por essa libertação. Eu passei um dia, você precisa passar também, seguindo o exemplo do Senhor Jesus Cristo. E independentemente de quem quer que seja, que a gente tenha que orar, suplicar por ele, a gente orar, a gente suplicar, e assim Deus nos conceder, através daquelas pessoas que nós estamos orando, uma vida tranquila e sossegada. Lembre-se, Jesus Cristo não estava orando por quem tinha feito o bem a ele, mas o mal. E quem sabe nós tenhamos que, de fato, passar por cima de tanta coisa, como Paulo disse, antes de tudo, seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo e começarmos a orar com amor cristão no nosso coração, começarmos a orar com sabedoria que vem do alto e não a que vem da terra, animal e diabólica. Amém? Você compreende o que Deus falou comigo e o que Deus te fala essa noite? Você compreende qual é o nosso papel no meio disso tudo? Você se lembra que eu falei em exercermos a cidadania da terra, mas principalmente exercermos a cidadania do céu? A natureza humana está gemendo para que os filhos de Deus se levantem. E esses somos eu e você, para orarmos, independentemente de quem quer que seja, para que primeiro Deus os perdoe, porque eles não sabem o que fazem, porque não buscam a sabedoria que vem do alto. E pedirmos que Deus derrame sabedoria sobre os governos municipais, estaduais, federal, mundiais, para que com a sabedoria de Deus possamos assim termos uma vida tranquila e sossegada. É o nosso papel, daqueles que se dizem discípulos do Senhor Jesus Cristo, daqueles que se dizem que o Senhor Jesus Cristo é o vosso mestre. Está aqui em ensino do Senhor Jesus Cristo para mim e para você. Amém? Vamos passar a Santa Ceia do Senhor.